Muito bem, queridos alunos, estamos de volta para mais uma aula de física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e agora eu vou mostrar para vocês aqui qual é o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. Pessoal, nós temos a aula 8, o objeto de conhecimento é mecânica, movimento uniforme, conhecido como MU. Do detalhamento, nós teremos função horária dos espaços do movimento uniforme e suas aplicações. Muito bem, pessoal, é isso que nós teremos na nossa aula e agora vamos dar início à aula de hoje. Muito bem, queridos alunos, hoje nós vamos estudar o movimento uniforme, dando ênfase à parte gráfica, né? A parte que a gente representa o movimento através de gráficos. Vamos ver os gráficos do movimento uniforme também, o gráfico S vezes T e o gráfico da velocidade. Mas, em primeiro lugar, vamos aqui definir o que é o nosso movimento uniforme. Pessoal, a gente conhece o movimento uniforme como sendo o MU. Movimento uniforme é uma sigla, certo? Significa que esse movimento ele tem velocidade constante. Então, o movimento uniforme é aquele em que o móvel percorre determinada trajetória com uma velocidade constante, pessoal. E essa velocidade constante, olha só aqui, preste bem atenção, nós temos velocidade constante, vamos destacar aqui, que essa é a principal característica do nosso movimento uniforme, tá, gente? Ele tem a velocidade constante. Também costuma-se dizer que o móvel percorre distâncias iguais em tempos iguais. E aí nós temos essa ilustração aqui mostrando, por exemplo, que o móvel vai do quilômetro 20 até o quilômetro, na verdade, o espaço aqui está em metros, né? Ele vai da posição 20, né? Porque o espaço está em metros, ele vai da posição 20 metros para a posição 30 metros, ou seja, ele se desloca aqui 10 metros, e isso ele faz no intervalo de tempo de 1 segundo, né? Porque o cronômetro passa do 0 para o 1, então o intervalo de tempo é 1 segundo. Observe que ele está na posição 30 e ele passa para a posição 40, percorrendo novamente 10 metros, e o tempo também decorrido para esse deslocamento é de 1 segundo, já que ele passa do t igual a 1 para o t igual a 2. Então, ele gasta 1 segundo para se deslocar mais 10 metros, e aí ele passa da posição 40 para a posição 50, também percorrendo uma distância de 10 metros, num tempo de 2 para 3 segundos, o tempo novamente é de 1 segundo. E aí perceba que aqui ele percorre distâncias iguais, no nosso exemplo essas distâncias são de 10 metros, em tempos iguais. E no nosso exemplo esse tempo é de 1 segundo. Então eu estou percebendo aqui que eu tenho um móvel que está se movimentando e ele está percorrendo distâncias iguais em intervalos de tempo também iguais. Aí eu digo que esse movimento é um movimento uniforme. E, consequentemente, uma consequência de percorrer distâncias iguais em intervalos de tempo também iguais é que ele vai ter uma velocidade sempre constante. Então, o movimento uniforme é aquele movimento em que a velocidade do móvel é sempre constante. Nós teremos aqui uma representação, um pequeno vídeo mostrando um móvel exatamente em movimento uniforme. Você vê aí no nosso vídeo um carro se movimentando. Esse carro percorre distâncias iguais em tempos iguais. Portanto, eu vou dizer que ele está com um movimento uniforme, tá? Ele tem velocidade constante. Então, pessoal, não esqueça, movimento uniforme é aquele em que o móvel tem velocidade constante, porque percorre distâncias iguais em tempos também iguais.
Ok, pessoal? Muito bem, gente. Vamos aqui agora para um outro vídeo que vai mostrar para você uma situação interessante. É que o movimento uniforme, ele é descrito através de uma equação matemática. E essa equação matemática, que é S igual a S0 mais V vezes T, que é a função do movimento uniforme, é uma função do primeiro grau. E é importante a gente conhecer as características da função do primeiro grau para que a gente aplique aqui na física algumas dessas características para poder entender melhor o movimento e como se resolve exercícios utilizando essa função horária. Então vamos aqui observar um pouco aqui de informações lá da área de matemática para a função do primeiro grau. Vamos assistir o vídeo. Olá pessoal, vamos aqui conversar sobre a função de primeiro grau, mas é importante que você saiba que ela é definida sempre por uma lei de formação, a qual é dada por y igual a ax mais b. Nesse caso, a e b são chamados de coeficientes e x é a nossa variável. E por se tratar de uma função de primeiro grau, a variável x possui expoente igual a 1. Bem, falando aqui de gráfico da função de primeiro grau, saiba que ele sempre será dado por uma reta. Aqui temos dois exemplos onde você verifica que nós temos gráfico de uma função crescente e o gráfico de uma função decrescente. Como é que a gente diferencia uma da outra? É quando a reta, analisando da sua esquerda para a sua direita, se ela estiver subindo, é porque então o gráfico é uma função crescente. Se, analisando da sua esquerda para a sua direita, a reta estiver descendo, então estamos tratando de uma função decrescente. Bem, vamos agora conversar sobre coeficiente angular e coeficiente linear. Esses coeficientes são as letras A e B da nossa lei de formação. O coeficiente A, que é o valor numérico que acompanha a letra x, é também chamado de coeficiente angular. E ele é importante, pois vai determinar a posição da reta no plano cartesiano em relação ao eixo x, fazendo com isso que você saiba se a função ela é crescente ou decrescente. Além disso, também temos o coeficiente b, que é o termo dependente, e ele é chamado de coeficiente linear, e é facilmente identificado no nosso gráfico, pois é o ponto que vai tocar o eixo y no plano cartesiano. Muito bem, pessoal, nós relembramos aí algumas coisas da matemática muito importantes sobre a função do primeiro grau. Nós tivemos aí o professor Mário falando dessas características importantes, né, do coeficiente linear e do coeficiente angular que existe nessa função. E agora nós vamos aplicar isso na física, estudando exatamente os gráficos do movimento uniforme, já que este gráfico que a gente vai estudar agora, a função do espaço pelo tempo, é uma função do primeiro grau. Vamos lá então observar aqui na nossa TV interativa a nossa função do primeiro grau que representa o movimento uniforme. Ela está aqui, pessoal, né? S igual a S0 mais V vezes T, onde o S representa a posição final, o S0 é a posição inicial, V é a velocidade e T é o tempo. Veja que a posição inicial aqui na nossa função é exatamente o coeficiente linear. E o V da nossa função, ela é exatamente o coeficiente angular. A velocidade é o coeficiente angular. Ela representa a inclinação da reta nesse gráfico, né? E aqui nós temos uma função em que o S, que é a posição, ela depende do tempo. Por isso que a gente chama gráfico S vezes T, porque é uma função da distância pelo tempo. Os gráficos dessa função, como você pode observar, podem ser de dois tipos. Eu posso ter uma função crescente, lembra? Se a reta é inclinada, se ela está subindo aqui, como nós temos nessa situação, eu tenho uma função crescente. Quando a função é crescente, o coeficiente angular é positivo, ou seja, a velocidade, gente, é positiva. Então, se eu olho para o gráfico do movimento que foi dado lá para mim, olha, o gráfico do movimento é esse aqui. Eu vejo que é uma função do espaço pelo tempo, é uma reta crescente, então eu já sei
olhando para o gráfico, sem fazer nenhuma conta, eu já devo saber que esse movimento tem velocidade positiva. E aí, quando o movimento tem velocidade positiva, nós chamamos esse movimento de movimento progressivo. É uma das classificações do movimento uniforme, pessoal. O movimento uniforme, ele pode ser progressivo, que é quando eu tenho velocidade positiva, maior que zero, e o gráfico S vezes T é uma reta crescente. Então, quando eu olho esse gráfico, eu já sei que eu tenho aqui um movimento progressivo. E o que significa ser um movimento progressivo? É que o espaço vai aumentando com o tempo. Conforme o tempo vai aumentando, os espaços que o móvel vai ocupando também vão aumentando. Então, eu chamo de movimento progressivo. Agora, se o gráfico que representa um movimento uniforme, o gráfico S vezes T, for uma reta decrescente, como aqui do lado direito da nossa imagem, se eu tiver uma reta decrescente, é porque o coeficiente angular aqui ele é negativo. Já que o coeficiente angular é a velocidade, então eu vou dizer que esse movimento tem velocidade negativa. E aí eu vou chamar esse movimento de movimento retrógrado. Pessoal, olha, muito importante você reconhecer o tipo de movimento, se ele é retrógrado ou se ele é progressivo. Existem duas maneiras principais. Se você tem o gráfico do movimento e olha para ele, se a reta for crescente, o movimento progressivo. Se a reta for decrescente, o movimento retrógrado. Mas se ao invés do gráfico você tiver a função horária, como por exemplo, S igual a 5 mais 4 vezes T, nas unidades do sistema internacional, espaço em metros e T em segundos, quando eu tenho essa equação, eu também sei se o movimento é progressivo ou retrógrado, porque olha aqui, a velocidade, né, que está aqui acompanhando a variável, o número 4 é a velocidade, então a velocidade aí é positiva, esse movimento é progressivo. Se fosse 5 menos 4t, o movimento seria retrógrado. Então o sinal da velocidade, tá, também me diz se o movimento é progressivo ou é retrógrado. Certo, pessoal? Muito importante que você reconheça se o movimento é progressivo ou retrógrado. Agora nós temos aqui uma animação muito interessante para você, mostrando como é que se constrói, mostrando a construção do gráfico da posição pelo tempo. Vamos ver a animação aí, pessoal? Então, nós temos um móvel que se movimenta, em movimento uniforme. Observe que enquanto ele vai ocupar certas posições, o gráfico vai sendo formado. Veja só, posição 20, 40, 60 e 80. E aí o gráfico lá, ó, nas posições que ele ocupou, é uma reta crescente. Aí eu tenho um movimento progressivo. Vamos ver novamente aí o vídeo para que a gente possa fixar bem isso aí. Veja, os espaços vão crescer com o tempo. A velocidade vai ser positiva, movimento progressivo e o gráfico é uma reta crescente. Olha só o gráfico nas posições 20, 40, 60 e a reta ligando os pontos das posições, mostrando como é o gráfico do espaço pelo tempo. Ok, pessoal? Então veja, muito interessante aí a construção do gráfico. É assim que o gráfico é construído, através das posições e dos tempos relativos àquelas posições. Esse movimento que a gente está estudando, que é um movimento uniforme, ele tem algumas características que são só dele, importantes, que são somente do movimento uniforme, e é o que a gente vai ver agora, as características desse movimento. Então, uma das características importantes é que o S0 lá na equação, né? Eu vou escrever a equação para você se lembrar qual é. S é igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo. Essa é a função horária do movimento uniforme, tá bom? O S0 na equação, ele vai me dizer qual é a posição inicial do móvel, pessoal. Que é quando o S0 é a posição que ele ocupa se o T for igual a zero.
Veja que se você fizer t igual a 0 nessa equação, não importa o valor de v, v vezes 0 vai ser 0, e aí S vai ser igual a S0, ou seja, na equação o S0 é a posição inicial, que na matemática é o nosso coeficiente linear. Lembra lá do vídeo que a gente assistiu sobre a função do primeiro grau? O coeficiente linear é a posição inicial. Agora, a velocidade, o v que aparece aqui, ó, é o nosso coeficiente angular da reta. Ou seja, ele indica a inclinação da reta. E eu posso calcular o valor da velocidade desta forma, né? Não se assustem, porque aqui eu estou usando uma função trigonométrica, mas o coeficiente angular é a tangente do ângulo em que o gráfico forma com o eixo das abscissas, com o eixo x. Então, a velocidade é a tangente de alfa. Isso aqui, pessoal, na prática, nada mais é do que aquilo que a gente já viu, que a velocidade é o espaço pelo tempo. Se você observar no gráfico, que a gente vai ver daqui a pouco, se eu dividir o espaço pelo tempo, eu estou calculando a velocidade e também estou calculando o coeficiente angular da reta. Além disso, se eu tenho uma velocidade positiva, a reta é crescente. Está aqui, ó, velocidade positiva, reta crescente. Eu vou ter aqui o quê? Movimento progressivo, mostrando de novo para você como é que a gente reconhece o movimento progressivo. Velocidade constante, isso gera um gráfico S vezes T, que é uma função crescente, já que o gráfico S vezes T é uma função do primeiro grau, então eu vou ter movimento progressivo. No caso da velocidade ser negativa, se o coeficiente angular da reta for negativo e a reta for inclinada para baixo, então eu tenho aqui o movimento que é chamado de movimento retrógrado, tá certo? Com a velocidade sendo negativa. V é negativo, a reta é decrescente, o movimento é um movimento retrógrado. Certo, pessoal? Essas informações são extremamente importantes para que a gente possa resolver exercícios de movimento uniforme, onde a informação vem em forma de gráficos, que é exatamente aquilo que eu vou mostrar para vocês agora, porque nós estaremos agora resolvendo o nosso exemplo número 1 da aula de hoje. O exemplo número 1, ele vai aplicar tudo aquilo que a gente já falou até agora sobre os gráficos do movimento uniforme e o próprio movimento uniforme. Aqui está então o nosso exemplo número 1. Observe que eu tenho o enunciado do exercício e todo o enunciado deste exercício está baseado nesse gráfico que aparece aí. É um gráfico do espaço pelo tempo, gente, muito importante. Toda vez que você olhar para um gráfico, não importa qual seja, na matemática, na física, na química ou qualquer outra disciplina, você sempre olha para o que está escrito na ponta dos eixos. Olha aqui. O que está escrito aqui? Espaço, dado em metros. O que está escrito aqui? Tempo, dado em segundos. Então, eu tenho um gráfico do espaço pelo tempo. Como esse gráfico é uma reta, eu já sei, quando eu olho para esse gráfico aí, eu já sei que isso aí é o gráfico de um movimento uniforme, não tem para onde correr. O gráfico espaço pelo tempo é uma reta, movimento uniforme. Tá certo? E aí eu vejo, né, o gráfico representado aí por essa linha verde, ele mostra as posições que o móvel ocupou durante o intervalo de tempo de 20 segundos. Veja que no tempo 0 ele ocupa a posição 100. No tempo 10 ele ocupa a posição 0. Né? No tempo 10 ele ocupa a posição 0. E no tempo 20 ele ocupa a posição menos 100. Então, as posições são 100, 0 e menos 100. Esse cidadão aí está andando no sentido contrário da trajetória, certo? E aí, baseado nas informações desse gráfico, eu tenho que resolver aqui esses itens, começando pela nossa posição inicial. Gente, posição inicial é de onde o movimento começa. É só você observar qual é a posição que ele ocupa quando t é igual a 0, certo? E aí, quando t é 0, a posição que ele ocupa é 100.
Então a gente encontra a posição inicial no gráfico só olhando para o gráfico. Onde é que começou essa reta? Onde é que essa reta começou? Ela começou na posição 100. Então 100 é a posição inicial, tá, pessoal? A letra A, então, já está respondida aqui, ó. Posição inicial é igual a 100 metros, tá? E agora qual é a velocidade? Gente, a velocidade é a inclinação da reta. Mas também velocidade é variação do espaço pela variação do tempo. Olha aqui na solução que a gente já tinha feito na cartela anterior, S0 igual a 100 metros agora. Eu vou calcular a velocidade. A velocidade, pessoal, além de ser a inclinação da reta, ou seja, o coeficiente angular, ela também é a variação do espaço pela variação do tempo. Não deixa de ser isso aqui. E qual é a variação do espaço? Observe que o espaço inicial é 100 e o final é menos 100. Variação do espaço, pessoal, é S menos S0. Como está aqui, ó. Qual é o espaço final? Menos 100. Qual é o espaço inicial? 100. Só que a fórmula é S menos S0, então é 100 menos 100. Menos 100, eu conservo o sinal e somo, né, os valores absolutos, regra de sinal da matemática. E o intervalo de tempo é 20 segundos. Como você vê aqui, que é o tempo final é 20, tempo inicial 0, 20 segundos. Então fica menos 200 por 20, esse móvel tem velocidade de menos 10 metros por segundo. E como a velocidade é negativa, como ele está se movimentando no sentido contrário da trajetória, porque ele saiu do 100 e foi para o menos 100, o movimento é dito retrógrado. Está aqui o tipo de movimento retrógrado. Olhando para o gráfico, eu vejo uma função decrescente. Toda função decrescente tem uma velocidade menor que zero e o movimento é retrógrado, gente. Então, reconhecer que o movimento é retrógrado é muito simples, basta olhar para o gráfico e perceber se a função é crescente ou decrescente. Decrescente, retrógrado, crescente, progressivo. Ou, se eu não tiver o gráfico, tiver a função horária, se a velocidade é negativa, movimento retrógrado. Muito bem, esse foi o nosso primeiro exemplo. E agora a gente vai dar continuidade aí no nosso conteúdo, falando do outro gráfico que tem no movimento uniforme. Esse gráfico é o gráfico da velocidade pelo tempo. Esse gráfico é o mais simples possível, porque como a velocidade no movimento uniforme é constante, o gráfico que representa a velocidade também é o gráfico de uma função constante. É o que a gente vai ver agora, olha só, pessoal, o gráfico da velocidade pelo tempo. É o gráfico de uma função constante. V é constante. Logo, o gráfico é de uma função constante. Aqui está, ó. Se você não lembra o que é uma função constante, está aqui, ó, no nosso gráfico. É o gráfico em que no eixo das ordenadas eu tenho velocidade, dada em metros por segundo, e no eixo das abscissas eu tenho tempo, que é dado em segundos. Nesse exemplo, eu vejo que esse móvel que está se movimentando aí, ele tem velocidade constante de 20 metros por segundo. Está aí a velocidade dele, 20 metros por segundo. Além disso, pessoal, eu posso identificar também se o movimento é progressivo ou retrógrado. Se essa velocidade aí é positiva, veja que o 20 está acima do eixo dos tempos. Então eu tenho um movimento progressivo aí. Esse gráfico, ele tem uma propriedade importantíssima que nós devemos ver agora. Uma característica importante do gráfico da velocidade pelo tempo é que eu posso calcular qual foi o espaço percorrido ou a variação do espaço com esse gráfico. Basta que eu calcule o quê? Basta que eu calcule a área compreendida, olha lá, está aqui pintadinha, né, tem o A. Essa área aí, esse retângulo, ele simboliza exatamente a variação da posição. O que eu posso chamar também de espaço percorrido. Então, eu posso calcular o espaço percorrido ou a variação da posição calculando a área do gráfico da velocidade pelo tempo. Tá? E aí, como essa área é um retângulo, basta que eu faça base
vezes altura. É o valor dessa área aí, que é a área do retângulo. Então, olha só, a medida da área A é numericamente igual à medida do deslocamento entre os instantes TI e TF, né? Está aqui TI, tempo inicial, TF, tempo final. Entre esses instantes, essa área calculada vai ser a variação da posição ou o espaço percorrido por esse móvel. Tá legal, pessoal? Muito importante essa propriedade aí. E agora, para a gente poder aplicar, então, né, essa propriedade importante do gráfico da velocidade, nós teremos aqui mais um exemplo, que é o exemplo número 2 da nossa aula de hoje. Também vem com a informação gráfica, só que agora eu vou ter o gráfico da velocidade pelo tempo. E o exercício diz assim, o exemplo diz assim, ó, o gráfico representa a velocidade escalar de um móvel em função do tempo. E aí eu quero duas coisas aqui. Primeiro, caracterize o movimento proposto. Caracterizar é dizer se ele vai ser progressivo ou se ele vai ser retrógrado. E aí eu tenho que determinar a variação da posição ou do espaço do móvel nos instantes que vão de 1 até 3 segundos. E está ali o nosso gráfico. Observe que eu podia também perguntar nesse exercício para você, eu podia ter um item C aqui, por exemplo, que perguntasse qual é a velocidade do móvel. Mas está muito na cara aí, né, pessoal, qual é a velocidade dele. Eu olho para esse gráfico e vejo que tem um móvel que está se movimentando com uma velocidade em metros por segundo que vale, isso mesmo, pessoal, menos 10 metros por segundo. Olha só, é uma velocidade negativa. A reta que representa a velocidade, ela está abaixo do eixo dos tempos, do eixo das abscissas. Então, toda vez que eu tenho um gráfico da velocidade pelo tempo, em que a reta está abaixo do eixo das abscissas, eu já sei, resposta da letra A, que o movimento é um movimento retrógrado. Tá certo, pessoal? Já caracterizei o movimento retrógrado, tá? Por quê? Porque a velocidade é positiva, porque o gráfico da velocidade está mostrando uma velocidade abaixo do eixo das abscissas. Então eu tenho uma velocidade negativa, movimento retrógrado. Se a velocidade estivesse acima, representada acima do eixo dos tempos, eu teria um movimento progressivo. Ok? Não esqueça disso, olhando para o gráfico eu caracterizo o movimento. Agora, como é que eu vou determinar a variação do espaço? Está aqui, ó. Para determinar a variação da posição, basta que eu calcule a área. A área compreendida, tá certo? Que é um retângulo, a área aqui, pessoal, ó, essa área aqui, ó, que vai do 1, é um retângulo, do 1 até o 3. Observe que a altura aqui é 10 e a base vale 2, porque de 1 para 3 é 2. Foi o que a gente fez aqui, ó. A área é numericamente igual ao ΔS, então é 10 vezes 2, deu menos 20, claro, porque o movimento é retrógrado. Ele está se movimentando ao contrário da trajetória. E agora, pessoal, a gente vai ter aqui, para encerrar com chave de ouro, a gente vai ter aí uma animação completa mostrando os dois gráficos, tanto da posição quanto da velocidade, sendo construídos. Vamos observar. Olha só, é o nosso carrinho lá, a gente já viu isso aí, só que agora a gente vai ter tanto o gráfico da posição quanto o da velocidade. Veja só, posições aí 20, 40, 60 e 80, os tempos 1, 2, 3 e 4. E aí nós temos lá a construção do gráfico da posição e da velocidade para esse móvel, com uma velocidade de 20 metros por segundo, porque se a gente dividir, né, a variação da posição pela variação do tempo, a gente vai ter 80, a gente vai ter 20 metros por segundo, né, pessoal? 80 dividido por 4. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido aí sobre os gráficos do movimento uniforme. Eu vou encerrar a nossa aula, me despeço de vocês e aguardo vocês aqui numa próxima oportunidade. Tchau, gente!